Sempre que nos deparamos com perguntas do tipo, o que você é? Nós tendemos a responder em função da nossa ocupação laboral. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou nutricionista, eu sou enfermeiro. Isso acontece porque os nossos interesses profissionais, eles também são interesses de personalidade. E por ser assim, eles tendem a ter uma influência direta no nosso autoconceito, na representação que temos de nós mesmos. Sendo assim, a maioria das pessoas elas tendem a experienciar momentos de tensão, de ansiedade e conflitos frente à escolha profissional. Nesse momento, é importante que tais pessoas recorram a serviços de orientação profissional, que trata-se de um trabalho realizado por um profissional especializado, que busca auxiliar esse indivíduo a fazer as escolhas ocupacionais mais condizentes consigo mesmo. Nesse sentido, é importante frisar que tradicionalmente tem sido apontado que a orientação profissional ela deve ocorrer apenas em jovens e adolescentes, o que é uma representação equivocada. A orientação profissional ela é irrestrita à idade, faixa etária e faixa de desenvolvimento. E ela pode ser ofertada, ela é um serviço que pode ser ofertado a qualquer pessoa que encontre-se em conflito em relação a qual escolha ocupacional deve seguir. É importante frisar também que durante o processo de orientação profissional, algumas variáveis elas são relevantes nesse contexto. Tá? Entre elas estão algumas variáveis individuais, que devem considerar aspectos relacionados à subjetividade e à própria experiência do indivíduo em relação à sua concepção do mundo do trabalho. Há variáveis familiares, em função da influência do contexto familiar no processo de escolha profissional. Variáveis de ordem educacionais, que estão relacionadas a um conjunto de aptidões que o indivíduo possui e que são demandadas por uma ou outra profissão. Variáveis econômicas, que estão relacionadas ao mercado de trabalho, à satisfação financeira e ao bem-estar material que o indivíduo vai lograr em função dessa profissão. E também variáveis sociais e políticas, uma vez que o trabalho não é uma atividade que acontece no vácuo. Ela está inserida dentro de um conjunto de ações, dentro de uma organização social que possui um conjunto de normas sociais que representam aquela ocupação. Então, determinadas profissões elas são vistas na sociedade como dotadas de um certo status, o que pode levar indivíduos, por exemplo, pautados nessa orientação, a escolher profissões em função desses aspectos. Nenhum ou outro aspecto deve ser tomado como central, como definidor, mas cabe ao profissional da orientação profissional, né, realizar uma mediação junto a esse indivíduo para que esses diversos aspectos eles atuem de maneira convergente e o indivíduo possa realizar essa escolha de uma maneira mais coerente e condizente com os seus aspectos subjetivos. A escolha profissional é uma atividade, a orientação profissional é uma atividade que deve ser pautada no compromisso do profissional para com a mediação. Então, o indivíduo que procura a orientação profissional, na maioria das vezes, ele vem com algumas representações um tanto distorcidas. Ele imagina que ao entrar numa sessão de orientação profissional, ele vai estar, o profissional que realiza, que não é apenas o psicólogo, por exemplo, existem diversos profissionais que se dedicam a esse campo, ele vai achar que aquele indivíduo que está ali ofertando aquele serviço, ele vai dizer qual será a profissão que aquele indivíduo deve buscar, o que na verdade não deve acontecer. Uma orientação profissional séria, pautada em uma avaliação de interesses profissionais, uma avaliação de aspectos relacionados à personalidade, uma avaliação pautada no levantamento e dimensionamento de aptidões e aspectos cognitivos, como tipos de raciocínio, como inteligência, assim como outras informações oriundas de outro contexto informado por pares,
elas fornecem um subsídio para que aquele profissional possa orientar e possa fazer com que aquele indivíduo ele possa, de certa forma, construir uma inclinação ou uma propensão a uma profissão ou outra. É importante conceber que a orientação profissional ela é um trabalho contínuo, ela não se encerra a partir do momento em que o indivíduo ele escolhe a profissão que ele vai seguir. A orientação profissional ela vai além da simples escolha profissional. Ela diz respeito também ao bem-estar do indivíduo, assim também como a satisfação profissional do indivíduo. E essas são dimensões que são alcançadas a partir da vivência profissional e das experiências que o indivíduo vai tendo ao longo da sua vida. É importante mencionar que a orientação profissional é o primeiro passo para a construção de um projeto profissional. E esse projeto profissional ele pode sofrer alterações ao longo do percurso. Então é comum também que algumas pessoas ao longo da sua vida, elas mudem de profissão, sem deixar de ter experienciado, por exemplo, vivências positivas relacionadas àquele campo de atuação. No entanto, assim como toda e qualquer dimensão do comportamento humano, ela é contínua, ela é dinâmica. Procure um orientador profissional.